Olá, estamos no canal Tixai com o Fernando Ripoll. Tixai é um cumprimento, viu, Fernando? Índios do Acre, que significa somos mais do que irmãos, somos mais do que amigos, né? E essa expressão, então, foi utilizada aqui pelo canal, né, para dizer que o ser humano é a metade um do outro, né? Então, esse canal foi dado esse nome por isso. Então, seja bem-vindo, né? E a gente vai, então, bater um papo aqui sobre você, sobre o seu trabalho, né? Sobre o coletivo lá que você participa, né? Do Samba do Congo, né? Então, a gente poderia começar aqui, Fernando, falando sobre quem é o Fernando, né? Onde você nasceu, quem é você? Boa noite a todos, obrigado pelo convite para poder bater esse papo, né? Conversar um pouco, agradecer a todo mundo que está aí na audiência também, que está assistindo. Eu sou o Fernando, filho do seu Paulo e da dona Rita, nascido e criado no Morro Grande, zona noroeste de São Paulo, periferia, do qual tenho um grande orgulho, né? A minha caminhada na cultura vem desde pequeno. Desde os 11 anos de idade já comecei a tocar e tal. E caminhar para os caminhos que a própria música me levou, né? Quando eu me vi, eu já estava na música. Então, a influência de ouvir minha mãe cantando também, né? Muito grande. Sempre cantando em casa. E é isso. A primeira questão cultural que veio na minha vida assim, foi a capoeira, né? A capoeira que eu comecei a treinar, treinei durante muito tempo. E o samba junto, na sequência, quase na sequência, o samba veio também. E aí eu não parei mais. Parei, mas fiquei um tempo sem tocar, mas em comparação ao tempo que eu fiquei na ativa é bem pouco, né? Então é isso, eu sou periférico, filho de dois nordestinos retirantes, vieram para São Paulo, tive uma vida humilde, mas uma vida na infância tranquila, né? Graças aos meus pais e tal. Tenho 4 irmãos, e é isso. Vivi na periferia, cresci na periferia e não pretendo sair da periferia. Aqui é a minha quebrada, Morro Grande. E aí a música veio trazendo outras oportunidades de ver a vida, né? De ver a vida de uma maneira, por uma outra ótica. O entendimento do samba como ferramenta de inclusão social, de reflexão política, é um pouco mais recente. Mas a cultura na minha vida já está há muito tempo. Então é isso, a princípio é isso aí. O Morro Grande que você fala é próximo da Vila Brasilândia, né, na região noroeste de São Paulo, né? Isso, Brasilândia. Eu aqui e se desenvolveu praticamente culturalmente nessa região, né? E como que teve a ideia, Fernando? Ou quem teve a ideia de criar esse coletivo Samba do Congo, né? Como é que originou? Conta um pouco essa história aí pra gente. Tá. Como eu falei, eu comecei a tocar bem cedo, né? Por volta dos 13, 14 anos eu já saía para a noite para tocar. Na fase assim, dos 18, 19, aí eu comecei realmente a tocar todo fim de semana. Na noite foram quase 10 anos assim nessa caminhada. E depois a gente gravou um trabalho, eu gravei um trabalho com um grupo que eu tocava, depois gravei outro, mas eu nunca tive essa questão do samba autoral. Eu já compunha algumas coisas. Minha primeira composição foi um rap com 12 anos de idade. Mas eu não tinha essa visão de poder cantar as minhas músicas. Eu compunha e ficava guardada para mim. E nessa trajetória você vai conhecendo, vai aprendendo. Eu aprendi bastante na noite, né? Aprendi muito mesmo tocando na noite. A noite é uma escola. Né? Estudei com o Celso Sete Cordas, afinado Celso, a gente chamava de velho, tocava violão sete cordas, estudei com ele também. Depois eu estudei na ULM, fiz um tempo na ULM. E a música sempre esteve na minha vida, né?
Quando eu parei de tocar na noite, por 2006, 2007, agora não me recordo, eu fiquei um tempão sem tocar e também não ouvia samba. E eu estava em casa compondo bastante e tal. E não era samba, por sinal, né? Era outros ritmos. E o samba veio de alguma maneira e tal, mas eu não estava compondo samba. E aí um colega da gente, né, que é de infância e tal, um pouco mais novo que eu, estava em umas caminhadas meio turbulentas. E aí eu falava para ele, caramba, é bom você parar com isso aí, porque vai te prejudicar e tal, né? E aí passaram alguns anos, né? Não foi uma coisa tão repentina assim. E aí ele falou, vou abrir um bar e eu vou parar com essa vida. Aí eu falei, legal, então vou te ajudar aí, vou fazer uma roda de samba organizada nos primeiros meses para o seu bar ficar firmeza aí. E foi o que aconteceu. E até reformar o espaço e tal, abrir o bar, veio essa ideia na minha cabeça de poder ter um lugar para poder compor, cantar música nossa. Eu já tinha as minhas músicas e tal. E aí eu falei com ele, ele falou, demorou, vamos fazer. Aí a gente fazia uma roda de samba uma vez cada 15 dias. E depois, toda sexta-feira, a gente ia para lá pro bar. Tinha um cavaquinho lá em cima do freezer e tal. E a gente começava a compor. O pessoal não compunha e eu sempre incentivava. Não, senta aí, vamos tomar cerveja, vamos compor e tal. E foi desse jeito que começou a movimentação, que chamava Poder da Criação, né? Que é até uma referência para uma música do João Nogueira, né? E assim começou o movimento, mas foi um movimento pensado, né? Tá certo que à medida que vai se construindo, já vai tomando a sua própria forma e tal, e outros elementos vão aparecendo, e o que é bom a gente aproveita, o que não é a gente evita e tal. E com isso começou o movimento. Aí eu chamei o Márcio Bonfim, o Alexandre Mandinho, falei que eu tinha uma ideia de fazer uma parada assim, que eu tinha falado com o Flávio, se eles queriam compor tal, eles falaram, não compõe não. Eu falei, não, vamos compor junto e tal. E assim foi. Então, a idealização do projeto de Samba do Congo é minha, né? E a fundação é minha, do Márcio Bonfim, do Alexandre Mandinho, que a gente começou junto lá e tal. E aí, em 2011, dia 4, né? Em 2011, em abril de 2011, a gente fez a primeira roda lá no bar, que ficou a inauguração do bar, e ao mesmo tempo foi a fundação do Samba do Congo, que era Poder da Criação. Ficou um ano só com esse nome, depois mudou. Então foi desse jeito que aconteceu. E por que samba do Congo? Como é que surgiu esse nome? Como é que você vê também a questão do samba, né, na cultura nossa, na cultura brasileira, né? Você vê como resistência, como é que é isso? E de onde surgiu esse nome aí do Congo, né? Uhum. Qual a Então, aí, relação? nessa questão de compor no bar, chegou uma pessoa uma vez e falou, por que vocês não escrevem uma música de vocês do festival Expo Samba? Era um festival que estava sendo promovido por uma emissora, e eu falei, vou procurar saber. Eu procurei saber como é que era, e escrevi uma música minha do Márcio Bonfim, e mandei. Aí teve as audições no Brasil inteiro. A princípio o festival era só para São Paulo, e aí acabou abrindo para o Brasil inteiro. Então eu fiz a audição lá no Céu Capão. Tinha gente de Brasília, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais no dia da audição, né? E entre essas pessoas tinha também o pessoal de São Paulo, e quando eu conheci o Pedro Neto, que me apresentou o Colombolo. É que eu estou dando uma resumida assim, para poder chegar justamente no nome. E aí, quando eu fui para o Colombolo, me abriu o universo do samba de São Paulo. Me abriu, assim, possibilidades de pesquisa que eu nunca tinha pensado. Nunca tinha visto o samba por esse olhar, né? O samba paulista, o samba rural paulista, o samba paulista. Essa diferença que também não é a diferença, mas é um sotaque, né? Todo mundo tem o sotaque, assim como tem o sotaque da região Nordeste, da região Sudeste, no Rio de Janeiro tem um sotaque, São Paulo tem outro, né? O pessoal do Sul tem outro. O samba também tem esse sotaque, né? Não poderia ser diferente. Então, eu comecei a ter esse prisma a partir do samba paulista. E aí eu levei essa ideia para o nosso projeto,
E com essa pesquisa do Samba de São Paulo, eu fui conhecer Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde, Paulistinha, Talismã, Seu Carlão do Peruche, Basílio, né, da Rádio de Ouro. Conheci, eu digo pesquisando, né, não pessoalmente. Alguns eu conheci pessoalmente, né? Que nem o Mug mesmo, o seu Ideval Anselmo, que são grandes baluartes do samba de São Paulo, né? Seu próprio seu Carlão, que esteve com a gente, seu Valdir da Fonseca. Então, eu comecei a conhecer essa velha guarda que até então, para mim, era desconhecida, né? Eu conhecia muito o samba do Rio de Janeiro, de São Paulo eu não conhecia. E não isso daí é uma coisa, hoje ainda tem isso muito, né? Pessoal, que também é legal, né? Que não é tirar o mérito de nada, pelo contrário, o samba do Rio de Janeiro é fascinante, né? Mas a gente tem a nossa história e precisamos contar essa história para que ela fique viva e, e não se perca no tempo, né? Inclusive, não perca a sua raiz. Depois eu vou voltar nessa história da raiz aí. Então, foi assim que começou, e com essa pesquisa eu fui pesquisar a história do meu próprio bairro. Porque quando eu comecei a pesquisar samba de São Paulo, eu me deparei com Pirapora, me deparei com Sorocaba, onde tinha Praça da Sé, onde tinha as rodas de tiririca, né? O samba de bumbo, que é de Pirapora, de Capivari, o jongo, o tambu, batuque de umbigada, todas essas expressões culturais, em especial as de São Paulo e tal, eu me deparei com isso. E aí fui pesquisar a história do meu bairro também, né? Entender o que era o quê, mas foi o samba que me proporcionou esse olhar. E aí eu fui pesquisar e vi que a Elis Teixeira Leite, que é a avenida principal aqui do bairro, que vem da freguesia e vai até Parada de Taipas, chamava Estrada do Congo antigamente, hoje chama Elis Teixeira Leite. Eu descobri porque eu fui procurar quem era o Elis Teixeira Leite, que aí eu queria saber, aí tem uma relação com o Clodomiro, Carneiro e tal, com toda a formação do bairro aqui, começo do bairro do Morro Grande, que no caso era o sítio Morro Grande, e algumas correspondências ainda hoje vem escrito sítio Morro Grande. Tá? Então eu comecei a pesquisar isso e me deparei com o samba do Estrada do Congo. Eu falei, nossa, Estrada do Congo, por nome diferente e tal. E, enfim, eu falei, pô, tem tudo a ver, né? Congo, África, samba é matriz africana, obviamente, né? A mãe de todos os tambores é o continente africano, né? Então, eu falei, pô, vamos mudar o nome do projeto. Aí falei com o pessoal, tá assim, assim, assado. Tal. E aí mudamos o nome do projeto para Samba do Congo. E logo em seguida a gente foi para a Casa de Cultura da Brasilândia, a gente permaneceu por mais de 6 anos, né? 6, 7 anos. Então o nome Congo vem daí, da Estrada do Congo, que antigamente chamava-se, hoje chama Avenida Elísio Teixeira Leite. Inclusive a nossa sede agora é localizada pertinho da Elísio Teixeira Leite, da Estrada do Congo. Certo. Você quer falar um pouquinho como é que foi essa mudança do espaço cultural lá da Brasilândia para essa sede nova de vocês, que você citar, no Morro Grande? Foi um projeto, essa mudança aí já era planejada? Então, eu acho que, eu penso que é o seguinte, a gente sempre tem que olhar lá na frente, né? E a princípio, por exemplo, a gravação do nosso disco, que aconteceu em 2016, lá no começo o pessoal falava assim, mas vocês têm que gravar essas músicas e tal. E aí eu tinha certeza que naquele momento não era um momento para gravar. Então eu falava, a gente precisa gravar agora, a gente precisa só tirar uma onda, expressar os nossos sentimentos, ficar legal e tal. Essa era a caminhada, né? O objetivo principal do espaço do Samba do Congo sempre foi dar um espaço para o compositor conversar, trocar ideia, falar suas músicas. Também incentivar outras pessoas que até então não compunham, não faziam poesia a fazer. E isso daí sempre foi, desde o começo. E com essa perspectiva sempre à frente, a gente ficou quase 7 anos na Casa de Cultura, que a gente ficou 1 ano no bar, depois quase 7 anos na Casa de Cultura, já deu 8, né? A gente vai fazer 10 anos agora esse ano que vem, tal, 2021. Então, a gente foi para a Casa de Cultura porque nosso entendimento era o melhor lugar, melhor do que o bar, para a gente poder fazer o que a gente fazia. Porque o bar era legal também,
mas tinha aquela coisa de estar dentro de um bar, né? Você está num bar, você está sujeito ao pessoal falando, e a gente cantava música que ninguém conhecia, que eram as músicas que a gente tinha feito na sexta, a gente cantava no sábado e tal. E assim foram vários meses, né? E era bom também, porque de vez em quando rolavam, vocês vão ficar falando aí, a gente tá cantando, aí o pessoal falou, vocês é chato pra caramba. Ô, Fernando, você é chato e tal. Mas, enfim, é tudo parte dessa história, né? A história do samba do Congo é assim. Então, dentro da Casa de Cultura, a gente já conseguiu uma outra visão enquanto projeto cultural. Na outra visão e um outro olhar também, né? Porque é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que a gente começou a se olhar como projeto cultural, as pessoas também passaram a nos entender como projeto cultural, e é o que era o objetivo, né? O samba enquanto ferramenta de transformação. O samba como uma ferramenta cultural de transformação, de inclusão e de reflexão. Essa foi uma das maiores mudanças no pensamento, embora já estivesse lá, né? Aí a gente ficou esse tempo na Casa de Cultura da Brasilândia, a gente recebeu muita gente lá, né? Muita gente boa, o pessoal da reportagem também foram fazer matérias com a gente saía para tocar em outros lugares da cidade, e a gente levava o nome da Casa de Cultura da Brasilândia, né? Então foi uma troca, né? Do mesmo jeito que a gente recebeu, a gente também ajudou a Casa de Cultura da Brasilândia a ter uma observação maior pela nossa comunidade. Onde vocês falam? Na Casa de Cultura Brasileira, eu não sei onde é. Aí fala, é assim, 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 perto do Solimeu, ali não tem placa. E até hoje não tem placa lá, que eu saiba, que é importante falar isso também, né? E aí a gente ficou, mas já procurando, quando por volta do sexto, sétimo ano, já começamos a pensar em ter um espaço. E aí eu conversava muito com o Alexandre Mandinho e tal, para a gente poder ter o nosso espaço, ter um lugar para a gente fazer do nosso jeito e tal. E foi o que aconteceu, né? Quando a gente pensa, o universo conspira, né? Nisso a gente conseguiu aprovar 2 projetos. O primeiro foi o PROAC Culturas Negras, que era a genética afro-banto no samba paulista, onde a gente trocava ideia a respeito da influência do povo banto na formação e no sotaque de São Paulo, em especial do samba, fazendo recorte do samba. E nesse mesmo projeto, uma vez por mês a gente fazia a última terça-feira essa troca de ideia com o Renato Dias. E no último sábado a gente fazia uma roda de samba com a velha guarda de São Paulo, sempre um componente da velha guarda. Então teve com a gente lá o seu Carlão do Peruche, o seu Ideval Anselmo, do Camisa Verde e Branco, Marco Antônio da Nenê de Vila Matilde, Luz Nascimento, finada Luz Nascimento, Deus a tenha, nossa saudosa, Luizinho do Pandeiro. Teve vários bambas conversando com a gente lá nesse projeto. Isso daí foi em 2014, 14 para 15. Em 2016 a gente aprovou o projeto Vai, que aí proporcionou a gente gravar o disco. Então foram sempre patamares, assim, a gente alcançava um e já procurava outro. Então esse planejamento é fundamental em qualquer circunstância da vida, né? Seja na questão cultural, seja na questão empresarial, seja na vida pessoal, o planejamento é fundamental. Então se planejava isso, e aos poucos vai se conquistando, né? E a gravação do disco também colocou a gente em um outro patamar, que as pessoas passaram a olhar para a gente de uma outra maneira também, de uma maneira mais organizada. Pô, o pessoal do Samba do Congo tem uma organização e tal. Tem um disco já, né? Há uma comunidade, um grupo novo e tal, e tem um disco, já tem outro projeto aprovado. Então a gente começou a ter um respeito da velha guarda. E isso daí é importante, porque você tem o aval dos que fizeram antes, né? Então, para a gente é muito importante. E ao mesmo tempo a gente sempre dialogou com outras vertentes da cultura, o pessoal da literatura periférica, o pessoal do teatro, do rap, do hip hop, né? Os grafiteiros, sempre a gente procurou trocar essa ideia com o pessoal, porque eu penso que a cultura ela se encontra em algum momento, por mais diferente que seja a expressão, no sentido artístico, mas no sentido cultural elas se encontram, existe lá uma encruzilhada, né, onde todos se encontram. Então esse ponto sempre foi fundamental, trocar essa ideia com o pessoal da quebrada, dialogar com outras vertentes da cultura
independente do que for a linha, e ao mesmo tempo também procurar trazer as pessoas para próximo da gente, né? Até o pessoal, eu não gosto muito de samba, mas vai lá no Samba do Congo porque é diferente, tal. Então isso daí foi uma construção. Passada a gravação do disco, vamos tentar outras coisas. Então aí, 2017 para 2018, fui mandado um projeto na Lei de Fomento à Cultura da Periferia, onde a gente conseguiu ter o nosso espaço, oferecer aulas de cavaquinho, de violão, aulas de canto, aulas de percussão, de samba rock, oficinas de tambu, de jongo, de samba de bumbo, de choro, e também ter viagens, né? Fazer viagens para o lugar desse workshop. Eu falei oficina, mas é o workshop. E fazer viagem para cidades onde acontece realmente. Era no samba de bumbo em Pirapora, Batuque de Ubigada, Capivari. Então foi desse jeito. E aí a gente também alcançou um outro patamar de conquista, e ao mesmo tempo foi um trampo mais do que triplicado, porque a partir de então a gente tem que administrar o espaço, não é só chegar e ficar lá e fazer a roda depois ir embora. A gente passou a ver questão de limpeza, de água, de luz, organização, toda essa questão administrativa e a questão operacional, que aí é efetivamente colocar a mão na massa, para além disso a questão cultural e artística, porque a gente tem uma linha uma linha artística que a gente sempre busca colocar junto com a cultural, mas a gente tem a cultural que é o nosso carro. A gente não pode só pensar na parte artística e esquecer a parte cultural, senão a gente perde a nossa essência da onde a gente partiu, que é o que dá alicerce para qualquer coisa, né? Você sabendo da sua raiz, você vai construir alguma coisa forte, tá? Então, quando a gente vai fazer alguma apresentação, por exemplo, no Sesc, tem toda essa questão no Sesc e outras casas, Instituto Moreira Salles, que a gente já fez, ou em algum boteco da Dona Tati, que é um reduto de bamba também, a gente vai nessa questão artística, tem todo esse preparo, mas existe uma questão cultural ali muito forte que faz parte. Então, dá para o Samba do Congo vir tocar aqui, em tal lugar, num bar que não tem nada a ver com a nossa questão cultural, aí a gente não vai. Mas não é porque a gente não vai, porque a gente é mala, porque é isso, que é aquilo. Não, a gente não vai porque a gente tem uma proposta, e o entendimento dessa proposta, alguns lugares não teriam a aceitação que a gente propõe, né? Por exemplo, a gente não vai cantar lá o Fundo de Quintal, a gente não vai cantar Bete Carvalho, a gente não vai cantar Zeca Pagodinho, a gente não vai cantar esses sambas que são bons pra caramba, mas que em determinado ambiente é o que prevalece. Então a gente não vai. Eu vou, enquanto Fernando Ripo, tomo um Guaraná e tal, tomo uma cerveja, canto um samba, mas não é o samba do Congo. Cada componente do samba do Congo, cada membro, que a gente é um coletivo, faz o que quiser na sua vida, né? Mas quando tá no samba do Congo, sabe qual que é a caminhada, qual que é a nossa cadência também, existe essa questão, né? Tem a questão de devagarinho nos instrumentos, sem sentar madeira em nada. Então tem toda essa questão. Tem a questão do samba autoral, que é fundamental pra gente, e do samba paulista. Então, a gente vai procurando seguir esse caminho, né? Então, cada passo que a gente deu para até chegar à sede, que quem conhece a gente hoje fala, pô, o Samba do Congo, ó, tem uma sede, mas foi um trampo danado para a gente chegar lá, né? E para manter, então, nem se fala, ainda mais que essa questão da pandemia aí, que a gente tá parado desde março lá, e é importante também frisar isso daí, que tem que ficar parado mesmo, né? A segurança é melhor, né? Vale muito mais a segurança do que qualquer outra questão aí e tal. A segurança de cada componente, de cada pessoa que vai lá prestigiar o Samba do Congo, fazer aula, enfim. Então, até chegar na sede, foram 8 anos de caminhada, né? Sempre procurando fazer as coisas da maneira certa e mantendo a nossa identidade cultural e artística. Mas foi essa caminhada, até chegar na sede lá. Tá certo, Fernando. Eu tenho curiosidade, por exemplo, de saber como é que é a gestão desse espaço, né? Se é uma autogestão que vocês fazem e tal. Mas eu tenho outra pergunta também, que é como é que vocês trabalham a questão racial, né? Nós estamos agora na Semana da Consciência Negra, né? 18.
daqui 2 dias, dia 20, né? Em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Como é que vocês trabalham essa questão, na questão aí musical, na questão, né, da cultura, se vocês lidam com essa temática também, né? Se é importante, fala um pouco sobre isso. Tá certo. Eu vou pedir só um tempinho aqui, ó, mandar um abraço pro pessoal que tá aí. A Marina Barros, a Zélia Gouveia, a Heloísa, a Helena, alô, Elo. Quem mais que tá aqui, ó? Tem bastante gente aqui, ó. É isso aí. Um abraço para todo mundo aí que tá assistindo a gente. E falando da questão da consciência negra, né? Novembro é o mês da consciência negra. Olha só, não tem como falar de samba sem falar do negro. Na verdade, é a mesma coisa que a gente fala, pô, se você fala karatê, kung fu, você vai se remeter ao Oriente, né? O japonês e tal. É a mesma coisa. Não tem como a gente falar do samba sem falar do negro, sem falar de toda a questão da diáspora, sem falar de toda a questão da escravatura, sem falar do sofrimento que o povo negro teve por mais de 500 anos, né? Sem falar de todo o massacre que aconteceu na diáspora. Então, às vezes, as pessoas tentam, aqui no nosso país, tem um processo de embranquecimento, né? De embranquecer tudo que pode para poder, pô, se tá legal, então isso daí tem que ser, tem alma branca, né? Então, no samba também, se vacilar, acontece isso. Assim como aconteceu com o Tebas, que ninguém fala dele, e tentaram falar que ele era um branco, uma pessoa branca, que não era um escravo, né? Que foi o primeiro a construir um chafariz em São Paulo. O arquiteto? Oi? O arquiteto Tebas, você está falando? O arquiteto Tebas, exatamente. Então, ele era um escravizado, né? E a história tenta embranquecer, né? Assim como outros nomes. E o samba não é diferente. A gente tem uma influência, existe uma mescla, né, no samba brasileiro, que é a influência europeia e que é a questão africana também. Mas o samba é essencialmente grave, tambor. Então você tem o samba sem instrumentação de harmonia, por exemplo. Você faz um samba sem instrumentação de harmonia. Haja vista as escolas de samba, né? Você coloca uma escola de samba lá, não precisa ter nem o cavaco, nem o violão, e vai que vai, a batucada tá lá firme. Então, essa questão do negro está intrínseco na história do samba, né? Não tem como, é uma cultura negra. E a gente tem que ter consciência disso. Seja qual for a vertente. Seja no samba rock, seja no samba de choro, seja no samba de roda, do recôncavo baiano, seja no samba de partido alto, seja no samba rural, né? A essência do negro está lá. E, obviamente, que traz toda essa bagagem histórica do lamento, né? O lamento, o banzo que se fala, né? O samba, ele canta alegria com tristeza, né? Ele canta tristeza com alegria, desculpa. Canta tristeza com alegria. E isso daí é o banzo, isso daí é o sofrimento, né? Tem a questão dos orixás muito ligada, a questão da religiosidade negra, que está muito ligada ao samba. Isso daí também faz parte. E aí, existem algumas contradições que o tempo vai impondo, que, tipo, você fica olhando e fala, mas como que pode uma coisa dessa, né? O cara satanizar o samba, por exemplo, o samba é a coisa do demônio, do capeta. Como é que é? Isso aí na cultura do negro não tem o capeta nem o demônio. Então, o que acontece? Sempre existiu pessoas e entidades que tentam descaracterizar para poder tomar para si aquilo de alguma maneira. Né? Não tenho nada contra ninguém, pelo contrário. Eu tenho a minha religião e quero que seja respeitada, né? Nem tolerância, é respeito, tem que respeitar, você não tem que tolerar, você tem que respeitar. Só que algumas coisas não faz muito sentido, né? Eu não vejo ninguém pegando uma harpa e falando que aquilo lá é uma coisa, sei lá, do candomblé. Não tem esse negócio, certo? Então, o que acontece?
o samba ele é uma matriz africana. Em sendo uma matriz africana, ele é atrelado à história do negro, né? E aí a gente vê que aquela história da magia negra, né, que é de uma maneira depreciativa, né? A história do samba é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, não, vamos fazer um samba gospel, por exemplo, existe um conflito de ideias aí intrínseco nessa fase. Fazer um samba gospel. Você faz o samba ou você faz o gospel? Por que tem que ser o samba gospel? Faz o samba. O enredo da coisa é outra ideia. Mas o samba é samba, e o samba é de matriz africana. Certo? Então, às vezes, você tenta desconstruir uma coisa para colocar uma ideia que ali não faz muito sentido, mas acaba passando batido. Mas a gente está aqui justamente para trocar essa ideia, né? Não só aqui, como em outras situações também. E com isso também você trazer o processo de autoafirmação do negro, enquanto ser único, enquanto ser parte de uma sociedade que até então sempre foi colocada à margem da sociedade. E agora existe um caminho inverso. A música e a arte proporciona esse caminho inverso, proporciona o autorreconhecimento, proporciona você falar a sua narrativa a partir da sua história, né? O samba especificamente fala disso. O samba ele conta a história da periferia, ele conta a história daquele compositor, daquele sambista. O samba é o povo. Eu não sei, o pessoal fala, o samba, a MPB é uma coisa, o samba é outra. Eu não sei o que é mais popular no Brasil em questão de cultura. Se a gente colocar o samba em qualquer parte desse Brasil, todo mundo conhece o samba. Então, o samba é a expressão mais popular, a música popular brasileira, a maior representatividade é o samba, certo? A gente tem o forró, tem vários outros, mas o samba ele representa o nosso país aqui e fora, né? A gente é conhecido pelo samba. Então, essa questão da consciência negra, essa questão cultural traz essa força para você refletir. E assim, vou voltar a dizer, não é uma coisa de agora. Muita gente sofreu, muita gente morreu, muita gente apanhou, ficou preso, para a gente poder ter essa narrativa hoje, bater no peito e falar, não, eu sou sambista, porque há 50 anos atrás você falava, eu sou sambista, você tomava 2 tapas na orelha, ficava 3 dias no xadrez só porque você falou que era sambista, né? Então, até essa questão da ditadura, né, que não tem como a gente não falar, que foi uma época muito macabra, né, da nossa cultura, da história do nosso país, o samba também não passou batido por isso aí, também sofreu restrições e imposições, né, e foi cerceado também. Então, o que acontece? A questão da consciência negra, ela está entrelaçada de uma maneira tão grande com o samba que não tem como a gente desvincular. Então, falar do movimento do 20 de novembro é importante, mas o samba fala desse movimento todo dia. Quando toca um tambor lá na Vila Madalena, quando toca um pandeiro, está falando da consciência negra. Quando toca um cavaquinho lá na cidade de Tiradentes, está falando da consciência negra. Quando bate carnaval, a batucada no Rio de Janeiro, na Bahia, no Recife com o frevo, em São Paulo com as escolas de samba, lá em Minas Gerais, com os blocos, todo mundo está falando de consciência negra ali. Só que a questão é, qual é a minha percepção enquanto eu vou colocar essa questão do samba gospel aí também, em tudo isso, e tiro o que em tese é o que não me serve e boto só o que eu acho que é bom, né? A consciência negra, ela está presente a cada 365 dias por ano. A questão é, quanto mais a gente troca essa ideia, menos a gente vai precisar de uma data só para poder, em tese, comemorar, que não tem muita coisa para se comemorar, mas dialogar e transformar, sim. Então, a gente vai precisar de muito tempo para poder fazer isso aí. Quanto mais a gente faz, menos a gente vai precisar só do 20 de novembro para poder trocar essa ideia. E do 13 de maio lá, né, que é a dita abolição da escravatura, que é uma lorota das grandes, né? Que inclusive é a minha data de nascimento, por acaso, né? Ou não. Enfim, toda essa questão, ela está muito ligada. O movimento negro, o samba, a black music, né? A capoeira, o jazz. Se você pegar a plantação de algodão lá nos Estados Unidos, o canto de trabalho é o mesmo, tem o mesmo sotaque, a mesma harmonia, o mesmo lamento que tem aqui nas plantações de café que tiveram aqui nas plantações de café. Se você pegar aqueles filmes americanos, você vê
os negros escravizados cantando lá e trabalhando na plantação de café, é a mesma coisa aqui nas plantações de algodão, é a mesma coisa aqui, para você ver como é que está ligado. Essa diáspora do povo africano, né, esse sequestro que aconteceu pelos europeus no continente africano, ele se espalhou por toda a América. E isso, obviamente, que você segrega, né? Vamos separar para deixar mais fraco, né? Então você segrega. Mas com isso também a gente foi se estabelecendo uma relação e está ainda em construção isso de elos que nunca se romperam. Por mais que o colonialismo tentou ceifar isso, de alguma maneira sempre se encontra e se conversa. E é muito louco isso daí, né? Isso daí é milenar, né? A gente fala o entendimento do continente africano como a mãe da humanidade, o berço da humanidade, né? Não é à toa. Então esse cordão umbilical, ele tá lá, ele tá em todo lugar, interligado, né? E a gente vai se alimentando dessas informações que hoje é mais fácil, tá pelas vias da internet e tal, das redes sociais e de todo esse conteúdo que tem disponível na web, seja através de documentários, através de vídeos, através de bate-papos, através de lives que nem essas aqui. Esse dia eu estava participando de uma live, eu estava assistindo, na verdade, e tinha uma das pessoas que estava fazendo a live lá da África, ela estava fazendo de lá e tal. E ela é brasileira e trocando essa ideia. Então, esse ponto de intersecção, ele acontece todo o tempo, né? Quando a gente canta esse samba, quando a gente toca o tambor, essa ligação tá lá. Então, falar de samba sem falar do negro é um erro grotesco. E falar do negro sem falar de samba é a mesma coisa. Não estou falando que todo mundo tem que gostar ou não tem que gostar. Mas eu não tenho como falar do karatê lá, do Kung Fu, sem falar do Bruce Lee, cara. Você tem que falar dele lá, porque ele é o cara que fez toda a sintonia lá. Não tem como falar do futebol sem falar do Pelé, sabe? Então, assim, tem coisa que não tem como desvincular. O samba é uma dessas coisas que não tem como desvincular do negro. Eu não gosto de samba, eu sou negro, tá tudo bem, não tem problema. Só que você não pode negar que existe uma história que foi construída à base de muito sofrimento, à base de muito sangue, de muita morte, para poder você ter hoje um patamar de falar, não, eu sou negro, eu posso estudar numa escola e quero ir para a faculdade, eu vou no restaurante tal, eu vou... Toda essa luta aí passa pelo samba, passa pelo rap, passa pelo samba rock, passa pela capoeira, né? A gente tem hoje a vice-presidente lá dos Estados Unidos negra, essa história passa também lá, passa por ali, passa pelo Barack Obama, passa pelo Joaquim Barbosa, né? Então, a gente entender a nossa raiz é fundamental. Não tem como a gente falar do samba sem falar do negro. É isso aí. Fernando, tem uma última pergunta aqui. Bom, agradecer também você pela essa aula, né? De cultura, da cultura africana, e do que você fez aqui agora, né? Mas, assim, a gente vive, Fernando, hoje num país, numa sociedade bem injusta, né? Muito desigual, que, na verdade, oportunidades para poucos, né? E a grande maioria, e que a maioria é negra, por sinal, né? Não tenha acesso como merecia, né? Então, esse canal aqui, ele, como o próprio nome mesmo diz, né? Além desse símbolo do Tishai, ele defende de uma vida melhor, né? Quer dizer, um viver melhor. Como que você acha que o próprio samba ou a cultura, né, de um modo geral, pode interferir nessa questão social, né, nessa questão do bem viver, né? Você tem alguma coisa para nos dizer a esse respeito? Como é que você faz essa ligação, né, da cultura, do samba, com a questão social?
Você mesmo falou que até aula vocês dão aí de música, né? De instrumental, tudo, né? Uhum. E a questão mais ampla, mais macro, né? Do nosso país, como é que você se colocaria, ou o coletivo, né? Samba do Congo, tem para nos dizer sobre isso, sobre a questão social? Tá. Olha só, a cultura, no meu ponto de vista, ela é uma das melhores formas de você inserir o cidadão na sociedade de uma maneira holística, de uma maneira mais abrangente. Não determinar um papel social para ele, que historicamente foi imposto, né? Porque a cultura ela liberta. À medida que você acessa a cultura, você está acessando conhecimento. E esse conhecimento te leva ao autoconhecimento. E aí você por um simples gesto, por um simples ato, você tá fazendo alguma coisa que você, por sua própria vontade, você percebe? Porque assim, é tão simples que chega a ser complexo. Porque a cultura ela te proporciona ter outros olhares enquanto ser humano. E não necessariamente um ser humano, não necessariamente não um ser humano padrão, como é imposto. Eu costumo dizer que assim, o ser humano ele nasceu para viver. O ser humano não nasceu para outra coisa, nasceu para viver. Nasce para viver. Ele, por exemplo, as pessoas vão falar, o Fernando está incentivando as pessoas a não trabalhar, com o que eu vou falar agora. O ser humano não nasceu para trabalhar, no sentido de acumular, percebe? Na sua forma antropológica, ou até biológica, vamos dizer assim. O ser humano nasceu para viver. Ele precisa trabalhar, fazer alguma coisa para viver. Para comer, para viver. E para conviver também, né? Para conviver, E o conviver ainda vem num processo ainda de muito tempo e tal, de poder de comunicação e tal. E aí você vai criando o seu. Aí foi criando a sociedade dita, né? Mas isso daí é um pensamento meu viu? Aqueles devaneios de compositor e de artista, né? Que a gente sabe como é que é. Então, assim, eu penso que o ser humano nasceu para viver. A questão do acúmulo, ela vem dentro de um sistema que a pessoa, quando começa a acumular, pô, se eu não for hoje pegar lá o peixe, se eu pegar 50 peixes aqui hoje, aqui, amanhã eu não preciso ir. E vem isso daí. Aí vem fala, não, eu posso, se ele pega 50, eu vou pegar também não vou ficar aqui. Aí começa a rolar um atrito. Né? Então, pô, o consumismo, ele faz com que as pessoas passem a viver para aquilo. Para consumir. Né? Como diz uma música do Racionais, compre mais, supere seu adversário. É essa a visão do capitalismo, de acúmulo, né? De acúmulo de bens materiais, eu estou falando, né? Do vil metal e tal. Então, quando a gente começa a ficar incessantemente nessa busca de acumular, a gente passa a deixar de viver. E aí onde que eu quero entrar nessa história com a cultura? É que a cultura, ela te mostra um caminho que não é esse caminho capitalista. Estou falando da cultura, não estou falando do entretenimento, é outra coisa, bem diferente, certo? Entretenimento é uma coisa, se você pegar o Big Brother é um entretenimento, aquilo lá não tem cultura. Ponto final, certo? É entretenimento. Do mesmo jeito que você pode pegar, sei lá, um Cassiano, que é fantástico musicalmente, mas que tem uma cultura lá também, e que é o melhor, e que tem uma cultura também, e que também é entretenimento, né? Então você pode pegar Renato Russo, por exemplo, é entretenimento, mas você pega ali o que tem uma carga de informação ali nas composições dele, né? Saca? É essa a diferença. Então, quando você passa a se preocupar só com esse acúmulo que a sociedade coloca na sua cabeça desde criança, o consumismo, você tem que consumir, você tem que consumir, você tem que consumir, você tem que consumir, consome mais para aquele, consome mais para aquele, você passa a deixar de viver. E aí você vive em prol disso. Né? Aí eu vou entrar num aspecto aí que eu estou falando do consumismo, que é quando você não faz parte daquele determinado sistema. O que você vai tentar fazer? Vai tentar se enquadrar naquilo. E aí, você pega um tijolo quadrado e tenta colocar ele dentro de uma forma redonda. Vai quebrar alguma parte.
É fato isso aí. Não tem como, vai quebrar. E quando a gente coloca essa sociedade de consumo e de padrão, você tende a influenciar as pessoas que não fazem parte daquele padrão ou não estão dentro daquela sociedade de consumo a falar, pô, eu não pertenço, então eu vou me enquadrar. E para me enquadrar, eu vou quebrar minhas pontas, né, minhas beiradas. E aí onde vem o desgaste, onde vem a coisa de não estar bem com você mesmo. Né? Eu não estou bem comigo mesmo, por quê? Porque você não se enquadra em determinada situação ali que todo mundo está. A cultura te proporciona falar, eu não preciso estar ali para ser alguém. Eu não preciso me enquadrar naquele padrão para ser alguém. Para estar comigo mesmo, para estar com os meus. Eu preciso estar legal comigo. E a cultura te proporciona isso. A música, particularmente, proporciona bem-estar para caramba. Né? Quando você compõe, quando você faz uma poesia, você está colocando ali toda a sua história, ou parte dela, ou a sua angústia, a sua alegria, e você está se expressando ali sem nenhum padrão. Você simplesmente está colocando o que você pensa ali, o que você sente. Né? E essa coisa de padronizar, por exemplo, quando a pessoa não se vê pertencente àquilo, ela não se vê bela ou belo, não se vê bonito, né? Existe aquela coisa do padrão europeu, né? A gente não tinha, antigamente não tinha bonequinha preta, bonequinho preto, não tinha, tinha só a Barbie, Ken, aquelas coisas lá que era tudo dentro do padrão. Hoje já não. Então, isso daí foram conquistas que vêm de gerações em gerações, para hoje a gente ter nos comerciais aparecendo bastante gente negra, né? Pessoal colocando as mulheres se sentindo bem com o corpo dela, do jeito que é, sem pensar no padrão. Os homens também, né? Também procurando também. Os homens ainda têm essa coisa muito machista ainda, né? Não, eu tenho que ser, não tem. Mas é que também foi posto sempre pra gente dessa maneira. Então, assim, quando a gente fala em viver bem, automaticamente, a gente tá falando automaticamente não, a gente tá falando de viver. E viver é ser. Né? É ser. E ser é você ser você mesmo, e aí você tentar, de alguma maneira, né, entender esses padrões impostos pela sociedade e não necessariamente seguir algum, mas seguir o seu padrão. E aí a arte te proporciona esse caminho. Ela te aponta um caminho que não é o caminho comum. Né? Tanto é que quando você fala assim, ó, você trabalha, eu trabalho, sou músico, mas você trabalha com o quê? Fala, com música? Não. Porque não, eu sou então. Embora eu tenho outro trabalho, tá? Mas muita gente trabalha de música, mas tem gente que não acredita que música é um trabalho. Para você ver que ponto que chega o padrão, né? Até das ideias. Tipo, aí eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Essa caminhada. Então, a música, a arte, ela abre o caminho, ela abre a mente, ela proporciona conhecimento e, para além disso, ela proporciona um acúmulo desse conhecimento. Hoje a gente tem os HDs, tem a internet, o YouTube, tem onde a gente armazena todo esse conhecimento, né, para as próximas gerações. Mas antigamente esse conhecimento ele era oratório, ele era pelos hieróglifos, ele era nas escritas, nos desenhos. Na questão do povo africano, era pela passagem de conhecimento, era oral, né? Era pela fala, pelo círculo, pela troca de ideia. Então, ali você também estabelece um contato, uma proximidade com o ser humano na sua forma essencial. Então. Na parte aí das emoções, dos sentimentos, né? Fernando, assim, se o pessoal do canal, né, tem alguma pergunta para fazer para você, o pessoal da produção, né? Ou se você já faz aí umas considerações finais, e já agradeço aí de antemão, né, essa bagagem aí que você trouxe para nós, né? Esse conhecimento aí dessa cultura popular, né? Embasado aí numa tradição, né? Eu acho que é muito importante e isso aí acho que tem que ser passado para as gerações, né? Então, já de antemão, já te agradeço aqui e o Hamilton, Fernando, Salvio estão aí na sala, né? Talvez eu tenha alguma ainda questão aí para colocar para você. Pode ser? Certo. Pode.
agradecer ao Fernando pelo esse depoimento magnífico sobre buscando as raízes aí da nossa cultura, né? Interessante que uma vez um escritor catalão, aprendi com ele a árvore da cultura, né? Ou seja, as raízes são os mitos, as crenças, o tronco são as instituições, no caso a Casa do Congo, né? A casa de vocês, o instrumento de vocês. E as folhas são as práticas cotidianas. E se você mata a raiz, você mata a árvore da cultura. Então, essa árvore da cultura, essas raízes, esse cordão umbilical que você fala, é muito importante. E eu me sinto também assim muito contemplado, né, com a sua fala. Eu conheci o Valdir da Fonseca, que você citou, né? Quer dizer, grande mestre. Fui um dos responsáveis pela concepção do Vai, né? E fiquei satisfeito, assim, porque eu era, na época, consultor do Nabil Bonduki, e fizemos uma pesquisa em várias regiões da cidade, e essas regiões, nenhuma delas tinha acesso à lei cultural. E a gente perguntava nas assembleias e nas reuniões, alguém de vocês teve acesso à lei cultural nos seus trabalhos culturais? Ninguém. Aí a gente conversou, falei, vamos fazer um projeto de pequeno, com poucos recursos, mas que possa dinamizar a cultura em São Paulo. E hoje já foi 2003, né, até hoje, já foram milhares de projetos, depois se transformou em programa do Vai, e que eu acho que o Vai chega até vocês, né, potencializando esse trabalho. E eu vejo assim que o trabalho, toda essa estrutura que vocês criaram, de dialogar com as outras, com outras artes, dialogar com o rap, dialogar com a literatura, etc., vocês se conceberam enquanto um centro de cultura, né? Na verdade, vocês são um centro que eu queria até saber qual a relação que vocês tiveram com o ponto de cultura, porque vocês são um ponto de cultura, né? Onde a partir dali vocês irradiam um conjunto de valores, de vida, de cosmovisão, de ideias para o mundo e se conectam, né, com esse conjunto cultural do Brasil, onde está presente a raiz africana. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá certo. Eu quero citar, parabéns aí pela concepção do Vai, prazer poder falar com você, né? E de trazer aqui a importância desses editais, desses incentivos à cultura, né? A cultura, ao esporte, de uma maneira geral, que o poder público às vezes não acha necessário, ou então a própria sociedade acha que é um gasto de dinheiro, ao invés de ser um investimento, né? Quando a gente investe em cultura e esporte, a gente deixa de investir lá na frente em presídio e pronto-socorro, né? Isso daí é fato. A gente tem uma maneira de pensar muito a curto prazo, né? Para agora e tal. Não pensar lá para frente. Já visto o que está fazendo aí, o pessoal tá fazendo com a Amazônia, né? E aí é um outro assunto, enfim. Mas pensar a cultura enquanto planejamento, enquanto uma maneira de tirar a violência, de suprimir a violência, de diminuir a violência e de proporcionar um bem-estar, de proporcionar qualidade de vida para as pessoas, é fundamental. Eu, particularmente, eu tive meus primeiros contatos com a roda de samba em casa, mas quando eu saí para a noite, foi num clube de esporte que tem aqui, o Fazendinha, que foi quando eu ouvi eu saindo da piscina, era molequinho saindo da piscina e fui para lá, junto com o Alexandre Mandinho. E ali começou a minha trajetória de música. Se eu não tivesse oportunidade de estar naquele espaço ali, provavelmente eu não teria caminhado, não teria hoje a oportunidade de construir o Samba do Congo aqui com o coletivo todo na nossa quebrada, e devolver um pouco disso também para a nossa quebrada, né? Então, eu sempre falo, é muito importante esse investimento nos editais, sejam
municipais, estaduais ou federais. É que os federais ainda é muito complexo, né, vamos dizer assim, é uma burocracia muito grande, a Rouanet, entre outros, né, da própria Funarte, é muito complexo, mas enfim, existem esses projetos, existem esses editais, e é fundamental para poder ter o desenvolvimento. A gente, com esse apoio, a gente gravou um disco que não é um disco que para vender, é um registro histórico de uma parte da história do nosso bairro, pequenininha, mas está lá, a nossa história está sendo contada, né? Daqui 40 anos, alguém vai falar, pô, lembra lá que o Samba do Congo fazia aquilo lá? Pô, vamos fazer um igual? E isso se renova, né? Porque existe uma passagem aí, existe o acúmulo do conhecimento. Então, é fundamental. A gente não foi ponto de cultura, viu, amigo? Não tivemos essa felicidade ainda, não sei nem se está ainda rolando o edital do ponto de cultura, mas, enfim, nós não fomos. Tudo que a gente fez, e a primeira verba que a gente ganhou do PROAC foi um prêmio, né? Não era uma coisa tão grande assim, não. Mas é que tudo que a gente faz no Samba do Congo é voluntário. Quando a gente faz as coisas no encontro de compositores, na feijoada, lá da nossa querida Luz Nascimento, saudosa, nas outras coisas, tudo o pessoal vai voluntariamente. Quando a gente faz alguma apresentação fora, aí os músicos recebem uma parte do cachê. A outra parte vai para o Samba do Congo. Isso daí é administração. Pessoal, vamos fazer lá, quer vir? Eu gosto do Samba do Congo, a gente explica como é que funciona, e é por isso que a gente consegue, cada tempo, subir um degrau e tal, o descer 2, depois sobe 3, e desce mais, e vai, e assim vai. Então, esse incentivo e o investimento é fundamental. É fundamental o poder público ter essa visão, e a sociedade também apoiar o artista. Não tem como a gente falar de qualquer coisa. O meu casamento, tocou uma música lá. No dia que eu nascia, tinha uma música. Aquele desenho que o meu filho gosta, tem uma música. Aquele filme que marcou a minha infância, tem uma música. Rapaz, tem música para todo lado. Ou tem música, ou tem pintura, ou tem imagem. A arte está na vida de todo mundo. Aí o cara chega lá e fala, mas e aí, vai lá na minha casa, que eu vou te convidar, você faz falar para mim. Fala, eu quero. Você vai pagar eu? Não. Aí eu chego pro pedreiro, falo, pedreiro, chega aí, vamos lá em casa fazer um muro, passar uma coisa na parede. Não, cara, você não fala então, porque o cara considera o músico como uma profissão? Não. Ele acha que o músico ele tem que. Aí já tem muito colega meu que deve estar falando, Ripola. Porque assim, vai lá, vou fazer um churrasco lá em casa. Vai lá e leva um cavaquinho. Fala, então, peraí, leva um cavaquinho, depois você me devolve, e aí tá tudo certo. Não, mas eu falei, não é assim que funciona. Você me chama para o churrasco ou você me chama para trabalhar no seu churrasco? É diferente. Se eu for espontaneamente, é uma coisa. Entendeu? Então, entender a cultura nesse movimento também é fundamental, quando a gente valoriza os nossos e tal. Eu faço questão de comprar aqui no mercado aqui de baixo, aqui no Pampa, aqui em cima na pracinha, porque eu sei que o comerciante daqui precisa muito mais do que o cara que é dono da rede do Compre Bem, do sei lá o que. Entendeu? Isso daí é parte de uma cultura também, que aí é comigo mesmo. Se tem alguém na quebrada que faz, para que eu vou buscar lá? Nada disso. Pelo contrário, em outros debates eu já falei assim, a gente não tem que consumir cultura lá, né? A gente atravessa a ponte da periferia para o centro para consumir cultura. Tem que ser o contrário. Tem que ser o povo do centro que consumir cultura na periferia. Porque a gente já fez muito isso daí. A gente saía daqui sem condução, ficava a noite inteira para poder pegar o ônibus 5 horas da manhã, que era quando tinha para voltar, e olha lá, se não fosse 6, para poder ir num baile, sei lá, ir no cinema lá na casa. Não, pô, tem que fazer o contrário. Né? A gente tem o movimento das comunidades de samba de São Paulo que trampa muito essa ideia, e eu sempre levo isso aí para discussão, porque é o seguinte, o samba do Congo tem que chegar a um ponto, no meu pensamento, que vai ser ponto da SP-Tour. A SP-Tour vai fazer alguma coisa, tá lá na agenda deles, lá tem essa roda aqui lá na periferia, que aí o cara veio lá da América, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Canadá, da Argentina, fala, tem essa oportunidade de você ir nesse lugar aqui, mas para isso a gente tem que ter estrutura. E não necessariamente precisa de estrutura mirabolante, não é nada disso não, porque senão você perde sua essência. Tem que ter condições de receber bem essas pessoas, de tratá-las bem, e para que elas consumam ali, e aí a gente tem uma economia criativa dentro do bairro. A gente tem uma autoeconomia, né? É o que o candidato falou, pô, tem que ter serviço lá. O cara, eu não entendo a lógica, que o cara sai da periferia 2 horas de ônibus para ir, 2 para voltar, para ir trabalhar lá na Casa do Chapéu. Por que não tem uma sintonia e um pensamento
né? Tá certo que foi eu gosto da expressão economia solidária da cultura. Exatamente. Uma economia solidária da cultura, né? Porque às vezes a economia criativa, as pessoas vendem no mercado pegam a tua criação e vendem no mercado, né? E ela verdade, não tem esse sistema de solidariedade. Exatamente. Então é importante esse pensamento aí. Eu falo pra caralho. Viu, pessoal? Não sei se ainda tem mais alguma pergunta aí da equipe do canal. Ou se o Fernando poderia fazer aí as considerações finais, e quem sabe até ele dá uma palhinha para a gente aí, se ele trouxe o cavaquinho. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. O pior é que eu estou sem o cavaquinho aqui. Eu achei que era só um bate-papo, eu não preparei. Tem que mostrar. Antes da consideração, eu queria agradecer o meu xará, bela aula, viu? Muito legal. Em algum momento, eu quero conhecer o espaço de vocês e parabéns, muita força aí. Obrigado, Fernando. Continue a luta. Agradecer a todo mundo aí. Mandar aqui um abraço para a Valéria Sanches, excelente oportunidade, é isso aí. A Maria Barros, quem mais que está aqui? A Zélia Gouveia, bastante pessoal aqui que está na expectativa, aqui está na audição e na visualização, né? Que está acompanhando a live aí. E deixar aqui as redes sociais do Samba do Congo, no Facebook /Samba do Congo, Instagram @Samba do Congo, nosso site é www.sambadocongo.com.br e o meu é Fernando Ripple, que tem o meu Instagram, Fernando Ripple Cantor, e no meu Facebook também, Fernando Ripple. Se colocar lá até a minha página, dá uma curtida lá, manda pra galera. E o nosso disco, nossa quebrada, tá nas plataformas digitais do Samba do Congo, né? Tá em todas as plataformas, venderam também na americanas.com, no Magazine Luiza, o Submarino, pela distribuição da Trattori, que eu mando um abraço, Trattori, pessoal lá da Trattori, muito gente boa, uma distribuidora independente também bem bacana, lá de Pinheiros, trabalha com o povo do cenário independente, né? Isso é bacana também, ter essa possibilidade de você colocar o seu trabalho na rua, né? Então, hoje em dia o mercado fonográfico mudou bastante, né? Mas sempre a gente vai se reinventando. O samba se reinventa a cada momento, né? Tem um documentário que a gente fez que fala o samba, as comunidades de samba de São Paulo é o samba se reinventando. O que acontece nas comunidades hoje acontecia nas escolas de samba. E aí foi se perdendo espaço e as comunidades foram se criando, e aí existe o samba da vela, o samba da laje, pagode da 27, buraco do sapo, balaio do canjico, todo esse povo que faz um trampo que as escolas de samba faziam antigamente. Mudou para a questão do entretenimento, mais entretenimento do que samba, é um espetáculo mundial, né, o Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro, o Carnaval brasileiro como um todo, atrai gente de todo mundo e leva a nossa imagem também para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo que você alcança, que foram se alcançando essas etapas, foi se esquecendo da raiz do samba, né? Então o carnaval que tem hoje nada tem a ver com o carnaval que tinha antigamente. É bonito de se ver, é bonito, assim como é bonita a parada Disney. Aí vai ter um monte de povo do carnaval querendo me bater, mas em si o que se quer ali é propor um entretenimento pirotécnico e de várias coisas, que o samba tá ali, às vezes até coadjuvantemente, né? Isso daí é complicado, dentro do meu ponto de vista. Eu gosto também do carnaval, vou às escolas de samba, né? As mais tradicionais, inclusive, Camisa Verde e tal, Rosas de Ouro, que é aqui da Quebrada, mas essa crítica aí é uma crítica construtiva, não sei se existe crítica, enfim, então é uma crítica, mas é um ponto de vista meu que não reflete o ponto de vista do coletivo de samba do Congo, né? Então, o coletivo é uma coisa, o Fernando Ripa é outra, o Márcio Bonfim é outra, a Nega Suzete é outra, a Nega Estandarte, nada, cada um tem o seu ponto de vista. E o samba do Congo tem um ponto de vista que é pela valorização do samba de São Paulo e pelo incentivo à composição, à cultura como ferramenta de transformação social, política, enfim, de várias maneiras. Legal, Fernando. A gente agradece muito a você, a sua participação. Esperamos que sucesso aí para o coletivo Samba do Congo e que nasça
que vocês sejam modelo, exemplo, sei lá, para que apareçam outros coletivos, né, igual aí, e que realmente essa missão de vocês, né, da arte, né, ser um ponto de conexão, né, das culturas e eu acredito até de libertação também, né, nós como seres humanos, né, Sim. e verdade também é necessária, né, no mundo que a gente está vivendo, acho que essa conexão, né, da arte com o ser né, do humano, né, que nem você falou, é fundamental, né, para um mundo melhor, né, um bem viver melhor, não é isso? É isso aí. É isso Em mesmo. nome do canal, agradeço aí a participação e quem sabe uma próxima oportunidade também com outros membros aí, com o cavaquinho, né? É Ele vai verdade, é cantar o verdade. poder da criação. Poder da Poder da criação. criação. Ah, lá do João Nogueira. Agradeço João aí, Nogueira. viu, Ernie? A Milton, todo o pessoal aí. Fernando, obrigado pela força aí. E fica aí o convite. Na segunda quinzena de janeiro estaremos voltando com as atividades, se Deus quiser, né? Essa vacina sair aí. E aí vocês estão convidados, mais do que convidados, para conhecer a nossa sede, conhecer nosso espaço. De repente a gente fazer Vamos lá. alguma coisa junto lá. Uma roda de bate-papo com o pessoal aí, com esse tema, né, do bem viver. Vai ser muito bacana poder estar com o pessoal do Tixai. Tchai. Tchai. Valeu, Fernando. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Tchai. Tchai. Tchai, tchai. Aí para todos.